Para a gente entender de verdade o sucesso da Noruega, a gente precisa ir muito além daquela história que todo mundo conhece sobre o petróleo. A história real, bom, ela é bem mais antiga, muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Olha só esse número, 1,5 trilhão de dólares. É mais ou menos esse o tamanho do Fundo Soberano da Noruega. É simplesmente o maior do mundo. Uma quantia de dinheiro que a gente mal consegue imaginar. Agora, a pergunta de 1 trilhão, literalmente, é: como uma nação com pouco mais de 5 milhões de pessoas conseguiu juntar uma fortuna dessa? Ok, vamos mergulhar nisso. A resposta mais fácil, a mais óbvia, seria dizer: eles acharam petróleo. Sorte. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que por trás dessa sorte geológica existe uma história muito mais profunda sobre instituições, sobre cultura e, principalmente, sobre uma longa preparação para quando essa riqueza chegasse? Então, vamos começar quebrando uma ideia muito comum. A de que a Noruega ficou rica da noite para o dia como se tivesse ganhado na loteria. Essa visão, na verdade, ignora séculos de história que foram cruciais para preparar o terreno para o que viria depois. E pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas para a gente entender a riqueza do petróleo norueguês, a gente precisa falar sobre peixe seco, madeira e cachoeiras. É isso mesmo. A base, os alicerces para administrar essa fortuna toda foram construídos séculos antes da primeira gota de óleo ser encontrada lá no Mar do Norte. A Noruega é um país que foi literalmente forjado na dificuldade. Tem uma geografia super acidentada, uma história de recursos bem escassos, e essa luta constante pela sobrevivência acabou forçando a nação a desenvolver uma coisa que não tem preço: instituições sociais muito fortes e uma mentalidade de planejamento de longuíssimo prazo. Agora, o que é realmente interessante aqui é que isso mostra um padrão que se repete há 1000 anos. Começa lá na era viking, com peles e marfim, passa pelo domínio comercial do bacalhau seco, vai para o boom da madeira. A Noruega sempre construiu sua economia em cima da gestão do recurso natural da vez. Administrar recursos naturais já estava, digamos, no DNA econômico do país, muito antes de alguém sonhar com petróleo. E aqui está o ponto de virada, a lição mais importante de todas. O chamado carvão branco, que nada mais é do que a energia hidrelétrica. O jeito como a Noruega lidou com seu potencial hídrico gigantesco lá no comecinho do século XX serviu como um modelo exato, sabe? A planta baixa, legal e filosófica para a política de petróleo que viria décadas mais tarde. O pulo do gato está nesse conceito aqui: Heimfall, ou direito de reversão. Para a época, essa foi uma ideia absolutamente radical. Basicamente, dizia o seguinte: capital estrangeiro pode vir, pode construir a infraestrutura, mas tem uma condição que não se negocia. No final, depois de umas décadas, a riqueza gerada pelos recursos naturais do nosso país vai pertencer ao povo norueguês. Esse princípio se tornou a pedra fundamental de toda a filosofia de recursos deles. Então, quando o petróleo foi finalmente descoberto, lá em 1969, não foi como ganhar na loteria sem a menor ideia do que fazer com o prêmio. Foi, na verdade, o teste final. Um teste para o qual a Noruega, talvez até sem saber, vinha se preparando há séculos. E eles não perderam tempo. Já em 1971, aplicando direitinho as lições do Genfal, o parlamento estabeleceu os princípios para a nova era do petróleo, e eram bem claros. Primeiro, o Estado teria controle e supervisão total. Segundo, uma empresa nacional, a Statoil, seria criada para eles mesmos desenvolverem o conhecimento técnico. E o mais importante de tudo, a riqueza tinha que beneficiar a sociedade inteira, não só uma pequena elite. Essa é a grande questão que assombra todos os países que encontram muitos recursos naturais. Como é que se evita a maldição dos recursos, que muitas vezes leva à corrupção, e a tal da doença holandesa, que acaba destruindo a indústria local? Como a Noruega conseguiu ter sucesso onde tantos outros falharam? A resposta não está na sorte, mas num mecanismo institucional que foi simplesmente brilhante. E aqui está a genialidade da solução, que é ao mesmo tempo muito simples e muito poderosa. Primeiro, todo o dinheiro do petróleo é isolado, ele não entra direto no orçamento do dia a dia. Segundo, e essa é a grande sacada, o fundo investe 100% do dinheiro fora da Noruega. Com isso, eles evitam superaquecer a própria economia e valorizar demais a moeda, um erro clássico. E terceiro, a regra de gastos. Eles só podem usar uma pequena parte dos rendimentos anuais. Eles nunca tocam no principal. Isso transforma um recurso que um dia vai acabar, o petróleo, num ativo financeiro que pode durar para sempre. E o resultado disso tudo é simplesmente espantoso. Dá uma olhada nesse crescimento. Desde o primeiro depósito, que foi até modesto, em 96, o fundo cresceu de uma forma exponencial. E o mais revelador é o que aconteceu na crise de 2008. Enquanto o mundo inteiro vendia ações em pânico,
O fundo fez o contrário. Agiu como um verdadeiro investidor de longo prazo e foi às compras, pegando ativos a preço de banana. Hoje, o valor do fundo é muito maior do que toda a economia produtiva da Noruega. E a citação, olha, ela resume perfeitamente a nossa análise. A chave do sucesso não foi a riqueza que estava debaixo da terra, mas sim a capacidade social e política de administrar e distribuir essa riqueza. A verdadeira fortuna da Noruega está nas suas instituições fortes, na confiança que as pessoas têm umas nas outras e num consenso político que sempre focou no bem comum e na justiça entre as gerações. Mas a história não termina aí com um final feliz e simples. O próprio sucesso financiado pelo petróleo acabou criando um novo e complexo conjunto de desafios. Um verdadeiro paradoxo para a Noruega de hoje. E aqui a gente vê esse paradoxo de forma gritante. Para dentro, a Noruega se vende como uma líder verde, cheia de carros elétricos, com energia quase 100% renovável, mas para fora, a sua prosperidade, o seu famoso estado de bem-estar social, é diretamente financiado pela exportação dos combustíveis fósseis que aquecem o planeta. É uma contradição enorme que o país debate internamente o tempo todo. A verdade é que a era do crescimento fácil, movida a petróleo, está chegando ao fim. A população está envelhecendo e logo os custos com aposentadorias e saúde vão ser maiores do que o governo pode tirar do fundo todo ano. Isso significa que o país precisa de uma nova e grande reestruturação econômica, uma omstilling, como eles chamam, para encontrar outras fontes de crescimento no mundo que, ele mesmo, está tentando se livrar dos combustíveis fósseis. Isso nos deixa com a pergunta fundamental para o futuro. Será que as mesmas instituições, a mesma mentalidade de longo prazo, a mesma coesão social e a mesma gestão de recursos que criaram essa riqueza imensa da Noruega serão capazes de criar também o futuro dela depois do petróleo? É, sem dúvida, o maior teste que o modelo norueguês já enfrentou. Mas, se a história serve de guia, nunca se deve subestimar a capacidade que essa nação tem de se adaptar e de se reinventar.